Boa tarde, galera. Aqui é a professora Mônica Lopes e hoje a gente vai fazer aquele bate-papo, né? A gente vai falar sobre citologia. E quando a gente pensa em citologia, é o estudo da célula, né? Então, a célula, o que é célula? A célula é a menor unidade de um ser vivo, né? A célula é a unidade funcional ou fisiológica de um ser vivo, né? Então, todas as características morfológica e fisiológica, ela é composta nessa célula, né? Então, a citologia, ela é um ramo que faz esse estudo dessa célula, né? Então, quando a gente pensa em célula, né, essas características elas começaram a ser fundamentadas lá em 1839, quando surgiu a primeira teoria celular. Então, surgiu a célula de uma organização geral como membrana, citoplasma e o núcleo, né? Quando a gente fala de uma forma geral, a célula vai possuir essas três características: a membrana, o citoplasma e o núcleo. O núcleo da célula, né, que é aquele envoltório nuclear, ele tem a função de carregar todas as características hereditárias de um ser vivo, né? A cor do cabelo da pele, a cor da pele da pessoa, a cor dos olhos. Quem vai carregar essas informações vai ser o material genético dessa célula, vai ser o vírus. A célula também, ela vai ter a membrana plasmática. A membrana plasmática, galera, ela vai ser responsável por tudo que entra, tudo que sai da célula, essas características, né? Quem vai delimitar essas substâncias vai ser a membrana plasmática, portanto, ela é altamente seletiva, né? E vai ter o material genético dela que vai estar submerso no citoplasma, é como se fosse o estômago dessa célula. Nesse material que vai estar como se fosse o estômago, imagine o estômago, vai estar ali as características vão estar presentes as organelas das células, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas delas, qual a função que elas possuem. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, em 1839, quando começou a ser formulado os primeiros estudos, começou a pergunta: e o vírus? Ele é considerado também um ser vivo? Por quê? Porque para ser um ser vivo, ele precisa possuir algumas características, eles precisam possuir metabolismo próprio, eles têm que ter um poder de fazer essa reprodução, né? Então, alguns defendem a ideia de que o vírus é considerado um ser vivo, outros já defendem a ideia de que o vírus não é um ser vivo. Então, dentro de uma forma geral, é preciso ter uma argumentação própria sobre isso. É ou não é um ser vivo? Então, galera, a gente vai falar sobre algumas características da célula. A célula ela pode ser unicelular, pode oriundar, né, de apenas uma célula. Ela pode ser pluricelular, ser formada a partir de várias células. Elas podem ser também autotróficas, né? Quando a gente fala autotrófica, elas são aquelas células que elas conseguem sintetizar o seu próprio material, elas conseguem produzir o seu próprio material. E existem as células heterotróficas, que não sintetizam o seu próprio material. Existe também as células procarióticas, né, ou procarionte. Esse pró significa primitiva, né? Ela possui algo primitivo dentro dela. Então, nas células procarióticas ou procariontes, elas não vão possuir um núcleo, tá? Por quê? Porque o material genético dela vai estar todo submerso no citoplasma, né? E existe também a célula eucariótica ou eucarionte, né? Esse eu significa verdadeiro, né? Significa que a célula vai ter um núcleo,
verdadeiro, né? E que esse núcleo ele vai estar delimitado sobre a membrana da célula, né? Então, esses primeiros estudos, né, eles começaram a ser formulados, né, sobre a célula. Então, em 1830 começou a ser fundamentar esses primeiros estudos. Então, o que é citologia? Citologia é o ramo da biologia voltado para as características morfológicas, o desenvolvimento, as funções das células, os seus componentes, né? Então, como eu falei anteriormente, a célula vai possuir a membrana, o citoplasma e o núcleo, né? Então, a função da membrana, né, que eu falei também, vai ter o citoplasma, vai ter o núcleo, né, que eu falei que vai ser responsável por todas as informações genéticas, né, e as diferenças das células procarióticas e eucarióticas. Então, após, galera, essa descoberta, né, da célula e seus componentes, os estudos posteriores, né, revelaram a existência de dois tipos básicos, que é a procarióticas e a eucariótica. E aí, quem surgiu primeiro? Então, há aproximadamente 3 bilhões de anos surgiram as procarióticas, que são as organizações mais simples, né? Então, as células procarióticas, né, nós estamos aqui vendo uma figura de uma bactéria, né? Então, procariótica no grego significa esse pró primeiro, e o carion significa núcleo, estruturas simples, né? Como característica principal, essa ausência desse envoltório nuclear. Porém, há outras organelas que pertencem a esse tipo de célula, como a mitocôndria, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, né? E também tem a presença dos ribossomos. Os ribossomos, daqui a pouco a gente vai ver que eles são responsáveis pela síntese de proteína. E as células eucarióticas, né? Esse eu, verdadeiro, e o carion é um núcleo mais complexo, né? Que as procarióticas, elas vão possuir um envoltório nuclear delimitado, né, pela membrana plasmática dela. Então, algumas características que a gente vai ver aqui, ó, são algumas organelas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Nós vamos ter os ribossomos, que vai ser representado pela síntese de proteína. Vamos ter o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo, eles vão possuir glânulos nele, né? Esses glânulos, eles vão ter a capacidade de sintetizar proteína. E esses retículos endoplasmático rugoso, né? Eles vão ser transmitidos, eles vão fazer uma transmissão, uma ligação para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma estrutura mais achatada, né, que vai funcionar como se fosse um monte de bolsas, uma sobre a outras. Então, no complexo de Golgi, né, depois eu vou mostrar um vídeo falando sobre ele, um vídeo mais especificado. Eles vão ter a capacidade, né, de, quando eles trazem, né, essas proteínas que vão vir do retículo endoplasmático rugoso, eles vão ser transpassados pelas cisternas do complexo de Golgi, né, que basicamente possui 3 cisternas: a cis, a trans, a média e a trans, tá? Então, cada uma dessas cisternas, eles vão passar com essas proteínas. Então, é como se fosse um destinatário, você estivesse enviando essas proteínas. Algumas serão jogadas para outras células, elas serão reaproveitadas como substâncias úteis e boas, e as outras serão fagocitadas, né? Então, vai ter também o lisossomo, porque o lisossomo, ele vai fazer a fagocitose, vai digerir, né, essas células que vai vindo do complexo de Golgi.
né? Vai ter a mitocôndrias e os cloroplastos, eles vão estar presentes, galera, nas células vegetais, tá? Então vai ser organelas membranosas que possuem DNA próprio, tá? Então elas vão fabricar proteína, elas vão ter a função, né? Os mitocôndrias têm a função de respiração celular. Eles vão fabricar o ATP, toda essa energia, né, que a célula tem, que por sinal esse mitocôndria, né, é uma organela que vem da nossa mãe, né? Ela vai possuir a função de respiração celular, o ATP, a energia que vem da célula, né? Vai ter também os cloroplastos, né? Eles vão estar presentes nas células vegetais e nas algas. Possuem também o DNA próprio, vai possuir ribossomos na célula vegetal, vão ter uma membrana, né, plasmática, vai ser representada de uma forma duplamente, né, e vai ter a clorofila na célula vegetal. A clorofila vai ter a função de fazer a fotossíntese, tá, gente? Então, hoje a gente mostrou essas características gerais que existem, né, dentro das células, características principais que existem dentro das células, tá? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Grande beijo para vocês.